Em One Piece, temos uma variedade absurda de Akuma no Mi que garantem os mais variados tipos de habilidades aos seus usuários. Mas você já parou para pensar sobre quais delas seriam as mais fortes, independente do seu portador? Bom, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, onde listamos algumas das mais poderosas Akumas no Mi já mostradas em toda a história de One Piece. Mas antes, um pequeno aviso. Estamos considerando apenas o potencial da Akuma no Mi, sem levar em conta as características dos usuários que estiveram em posse dessa fruta. Então, não se surpreenda ao ver que uma das frutas mais apelonas do anime foi comida por uma simples garotinha. E por último, mas não menos importante, fiquem ligados aos spoilers, já que algumas coisas que vamos falar no vídeo apareceram recentemente no mangá. Agora, sem mais enrolação, bora ver as 10 Akuma no Mi mais poderosas de One Piece. 10. Hobi no Mi. Quando falamos de frutas mais poderosas, é normal que as primeiras frutas que vêm na nossa mente sejam as que têm grande poder destrutivo. Mas existem algumas frutas bem peculiares que podem subjugar até mesmo os mais poderosas. A Paramécia Hobi no Mi, comida pela Sugar, é uma dessas frutas. Calma, nerd, que eu vou te explicar o porquê. O poder dessa fruta permite que com apenas um toque, o usuário consiga transformar pessoas ou animais em brinquedos. Então, mesmo que você esteja enfrentando aquele personagem apelão com um poder absurdo, basta um toque e game over pra ele. Isso porque, depois que os alvos são transformados em brinquedos, Sugar pode criar um contrato com eles e transformá-los em seus escravos eternos, que irão fazer tudo o que ela desejar. E vale lembrar que os brinquedos perdem consideravelmente suas forças, além de serem incapazes de usarem suas Akuma no Mi caso possuam. O usuário também pode escolher o tipo de brinquedo que deseja que a vítima se torne, através do qual Sugar criou soldados na forma de bonecos quebra-nozes gigantes para defendê-la, que eram formados por 8 pessoas. Além disso, uma vez que o contrato de escravo é definido pelo usuário, nem mesmo os habilidosos piratas do Novo Mundo que estavam lutando no Coliseu foram capazes de sair dos efeitos da Hobi no Mi. E a pior parte é que não é apenas a pessoa que está sendo transformada no brinquedo que é afetada. Na verdade, todas as pessoas no mundo, até os familiares, instantaneamente esquecem de todas as memórias que tinham da vítima. Ou seja, quem é transformado em brinquedo é basicamente apagado da existência. E além de tudo isso, o usuário da Hobi no Mi ainda ganha juventude eterna como um efeito colateral secundário. Mesmo tendo essa aparência de menininha, Sugar já tem 22 anos. Essa fruta só não está mais alto no ranking, pois os efeitos podem ser revertidos muito facilmente, já que a única condição para isso é nocautear a usuária da Hobi no Mi. 9. Zushi no Mi. Saímos de uma fruta com poderes peculiares para uma fruta que é basicamente uma arma de destruição em massa. A Zushi no Mi foi comida pelo Fujitora, e foi graças a esse poder que ele conseguiu alcançar seu status como almirante da marinha. Essa fruta concede ao usuário a capacidade de ter controle total sobre as forças gravitacionais, permitindo que ele possa manipular a gravidade ao seu bel prazer. O usuário consegue tanto aumentar a gravidade de algo, quanto negar a gravidade natural de qualquer coisa, fazendo com que seja possível levitar quaisquer objetos, independente do seu peso, e ainda controlá-los como se fosse uma telecinese. Isso permite que Fujitora possa literalmente voar em pequenas plataformas e até arremessar navios de guerra enormes como se tivessem o mesmo peso de uma folha de papel. E detalhe, ele faz tudo isso enquanto come um lamen na maior tranquilidade. O alcance dessa fruta é tão absurdo que Fujitora é capaz de atrair meteoros do espaço sideral diretamente para sua localização, assim como ele fez diversas vezes em sua luta contra Trafalgar Law e os Chapéus de Palha. O usuário da Zushi também pode aumentar drasticamente a gravidade em um ponto específico, pressionando seu alvo de forma que ele seja esmagado contra o solo e não consiga se mover. Essa força gravitacional é tão poderosa que Fujitora foi capaz de abrir uma cratera profunda no solo ao pressionar o Zoro contra o chão. E no quesito defesa, a fruta também não deixa a desejar, visto que o portador pode reverter o fluxo da gravidade para criar um campo repelente de ataques ao seu redor, semelhante a uma barreira circular, que já protegeu Fujitora até dos destroços de um meteoro. Ah, e não vamos esquecer que ele também pode mudar as forças gravitacionais lateralmente. Em sua luta contra o Luffy, ele mudou a atração gravitacional para os lados, o que fez com que o Chapéu de Palha imediatamente fosse arremessado para o lado. E lembrando que ele estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo em que mantinha flutuando os escombros de Dressrosa, que, pra você ter noção, tinham a escala de uma ilha. 8. Nikyu no Mi.
As paramécias são conhecidas por terem efeitos meio doidos, e a Nikyu no Mi é definitivamente um dos mais bizarros. Essa fruta foi comida pelo Bartolomeu Kuma e ela transformou o usuário em um homem-pata, o que pelo nome faz parecer algo completamente patético. Mas não se engane, pois essa Akuma no Mi tem o poder insano de repelir qualquer coisa por meio de um simples toque da mão do usuário, desde pessoas e objetos até coisas intangíveis e imateriais como gases, o ar ou até mesmo fantasmas. E não para por aí, pois ele pode afetar até coisas abstratas como sentimentos e sensações. Vimos, por exemplo, o Kuma repelir toda a dor do Luffy em uma bolha de energia em forma de pata e passar ela toda para o Zoro. E mais recentemente, no mangá, foi revelado que o Kuma é capaz até mesmo de repelir e armazenar memórias. Em combate, essa habilidade oferece uma defesa quase impenetrável ao usuário, já que ele pode simplesmente repelir qualquer ataque lançado contra ele, mesmo que sejam poderes tão devastadores quanto os dos personagens dessa lista. Já de forma ofensiva, o usuário pode repelir o próprio ar e concentrá-lo em ondas de choque em formas de patas, que podem causar uma explosão tão poderosa ao ponto de destruir edifícios e até mesmo ferir gravemente o Little Wars Jr., um gigante antigo com cerca de 60 metros de altura. Kuma pode até mesmo repelir instantaneamente qualquer coisa ou pessoa para o outro lado do mundo com apenas um toque. Sim, um pop e você já está lá no Japão. Quando esse movimento é usado, é tão rápido que até parece um teletransporte. Essa fruta é tão roubada que eu não ficaria surpreso em descobrir que ela pode repelir até coisas como má sorte ou boa sorte de alguém. Ou melhor ainda, e se fosse possível repelir a vontade de lutar dos seus oponentes, a luta acabaria no mesmo instante. E o melhor de tudo é que o Kuma pode usar todos os seus poderes nele mesmo, podendo enviar seu próprio corpo voando rapidamente para qualquer lugar do planeta. 7. Goro Goro no Mi. O que podemos dizer da fruta de um deus, né? A Goro Goro no Mi é, sem dúvidas, uma das frutas mais overpowered de One Piece. Trata-se uma logia, que foi descrita como uma das frutas invencíveis segundo Nico Robin. Essa Akuma no Mi foi comida pelo Enel, tornando ele o Homem Relâmpago. O usuário dessa fruta pode gerar, controlar e até se transformar em eletricidade, o que significa que ataques corpo a corpo contra ele não são uma boa ideia. Seus ataques ofensivos também não são brincadeira, podendo descarregar grandes quantidades de eletricidade de seu corpo, que podem chegar a 200 milhões de volts. Ao se transformar fisicamente em eletricidade, além de se tornar intangível, o usuário ainda pode se mover a 435 mil quilômetros por hora. Além disso, o usuário da Goro Goro no Mi pode se fundir com materiais condutores e viajar rapidamente através deles para realizar ataques furtivos em seus inimigos. Até mesmo nuvens carregadas nas proximidades podem servir como um meio de locomoção, porém as habilidades mais quebradas dessa fruta são seus ataques de longo alcance. Como Enel tinha controle até mesmo de nuvens carregadas no céu, ele podia aumentar drasticamente o alcance e potência de suas habilidades, podendo disparar raios diretamente das nuvens em seus alvos. O alcance desses ataques é simplesmente ridículo, podendo atingir quilômetros de extensão e tendo força o suficiente para dizimar ilhas inteiras. Além disso, ao combinar seus poderes de eletricidade com seu haki da observação, Enel ganhou a capacidade de ler ondas eletromagnéticas e passou a ficar ciente de tudo o que acontecia dentro e ao redor de Skypiea, desde a localização das pessoas, suas ações e até mesmo conversas. O fato é que se o Enel fosse um pirata, ele seria praticamente invencível. Como a água do mar é supercondutora, ele simplesmente poderia fritar qualquer navio ou oponente que ousasse chegar perto dele. 6. Soru Soru no Mi. Quando uma paramécia está entre as frutas mais fortes, pode ter certeza que essa paramécia tem poderes bem diferentes de absurdos, exatamente como a Soru Soru no Mi da Big Mom. Essa fruta dá ao seu portador a habilidade de manifestar e extrair toda ou parte da alma de pessoas que sintam medo do usuário por um momento. Nesse processo, não só a alma, como a própria expectativa de vida da pessoa é roubada. O usuário pode escolher tirar apenas alguns segundos ou tirar décadas inteiras da vida da pessoa. E caso o alvo já tenha poucos anos de vida restantes, ele acaba morrendo instantaneamente. O mais bizarro disso é que a Big Mom pode consumir essas almas, o que automaticamente estende sua própria vida útil, dando a ela o potencial de se tornar praticamente imortal. Mas não para por aí, pois
mas o usuário também pode inserir fragmentos de uma alma em objetos inanimados e dar origem a seres chamados homies, criaturas vivas e com capacidade de pensar e falar, mas que são escravos do usuário da fruta. Quase tudo pode ser transformado em home, incluindo plantas, alimentos, móveis e até elementos da natureza e coisas intangíveis. Quanto mais poderoso for o indivíduo do qual a alma foi tirada, mais poderoso será o home resultante, mas nenhum se compara aos homies especiais, que são criados com fragmentos da alma da própria Big Mom. Esses homies são incrivelmente poderosos e possuem habilidades únicas que mais parecem os poderes de uma Akuma no Mi. Por exemplo, os Zeus e a Hera são como uma mini Goru Goru no Mi. Já o Prometheus tem poderes de fogo, assim como a Mera Mera no Mi. Com essa combinação, Big Mom é capaz até de controlar o clima. Além disso, o usuário dessa fruta pode transformar até partes individuais do seu corpo em homies, permitindo que essas partes tenham vida própria e ajam de forma independente. Big Mom já deu vida até ao seu próprio esqueleto e ordenou que ele se reestruturasse para curar todos os seus ossos quebrados. 5. Uo-Uo no Mi, modelo Seiryu. E se você achou que eu não ia falar do homem, achou errado. Kaido foi definitivamente o maior desafio dos chapéus de palha até o momento, sendo não só um Yonkou, mas também considerado o ser vivo mais forte do mundo. E vamos combinar, com a Uo-Uo no Mi, dá para entender por que ele é tão poderoso assim. Sua fruta permite que ele se transforme em um dragão oriental, ou mesmo numa forma híbrida humano-besta. Transformado em um dragão completo, Kaido aumenta drasticamente sua força e velocidade, além de ficar tão gigantesco que isso por si só já o torna capaz de destruir cidades e até ilhas inteiras como se não fosse nada. Além de ser super forte, Kaido também é extremamente durável, principalmente em sua forma dragão, graças às escamas azuis que cobrem seu corpo, que só podem ser perfuradas com os ataques mais brabos infundidos com o Haki do Rei Avançado. Mas falando de seus poderes, podemos começar com sua habilidade de criar nuvens de chamas, que é justamente o que permite ele voar pelos ares em sua forma de dragão. Porém, vimos que ele consegue fazer muito mais do que isso, sendo capaz de levitar até mesmo ilhas inteiras, assim como ele fez com Onigashima. E sabemos que essas nuvens não eram tão fortes por causa do treinamento do Kaido, visto que em poucos minutos o próprio Momonosuke conseguiu levar Onigashima para longe usando essa mesma habilidade. Além disso, o usuário pode criar e controlar vários elementos, sendo o mais comumente usado por Kaido o fogo, que ele dispara em uma rajada concentrada que pode viajar vários quilômetros em questão de segundos e dizimar instantaneamente uma montanha. O portador dessa fruta também pode lançar raios enquanto ruge e disparar poderosas lâminas de vento com seus sopros, que podem facilmente cortar pedras sólidas. Kaido também mostrou que pode invocar vários tornados ao seu redor ao girar seu corpo, com força o suficiente para arremessar pessoas e grandes objetos pelos ares. E por fim, Kaido também pode cobrir todo o seu corpo de dragão em chamas, assumindo uma forma ainda maior do que sua forma dragão padrão e produzindo calor suficiente para derreter qualquer um que entre em contato com ele. 4. Yami Yami no Mi. Teach estava disposto a fazer qualquer coisa por causa dessa Akuma no Mi, até matar um companheiro para obtê-la. Isso porque ele sabia o quão poderosa era essa fruta. Só para início de conversa, essa fruta permite ao usuário criar e controlar a escuridão da forma que quiser. Falando assim, nem parece grande coisa. Mas com essa escuridão, ele basicamente consegue criar um buraco negro que suga tudo que estiver em seu caminho. Já vimos inclusive ele absorvendo as chamas do Ace e até uma cidade inteira. Ou seja, a quantidade de objetos que ele pode absorver nessa escuridão é praticamente ilimitada. Depois, ele pode simplesmente liberar todas essas coisas que foram absorvidas, só que no caso de matéria não viva, elas voltam totalmente destruídas. E quando pessoas vivas são absorvidas, além de sofrerem fisicamente, elas parecem ficar mentalmente abaladas. Mas e se eu te falar que essa nem é a parte mais assustadora? Além de ter um buraco negro a hora que quiser, o Barba Negra ainda pode anular os poderes de qualquer usuário de Akuma no Mi apenas tocando seu corpo. E se isso já não fosse apelão bastante, ele ainda pode ativar o poder da gravidade da sua escuridão para puxar seus oponentes para o seu alcance, o que faz dele o inimigo natural de todos os outros usuários de Akuma no Mi. Pois é, isso funciona contra todos os tipos de frutas, sejam elas Paramécia, Zoan e até Logia. Só com essas habilidades, ele conseguiu dominar o Ace e até ferir gravemente o Luffy com ataques corpo a corpo, o que normalmente seria impossível graças aos poderes de borracha do Chapéu de Palha.
Porém, a Yami Yami no Mi não demonstrou dar capacidades de transformar o usuário no elemento ou capacidades de regeneração, como geralmente acontece com as logias. Ou seja, apesar de tudo, o Barba Negra pode sim ser atingido e ainda recebe mais dano do que o normal. A fruta até tem um ponto fraco bem gritante, mas compensa e muito com um poder destrutivo absurdo. 3. Ope Ope no Mi. Essa fruta do tipo Paramécia, comida por Trafalgar Law, é bem peculiar, sendo até mesmo conhecida como a fruta do diabo suprema e valendo 5 bilhões de berries. Com essa fruta, o usuário pode usar uma habilidade chamada Room, que cria um campo de força esférico em uma área, onde LoL passa a ter controle absoluto sobre tudo, podendo alterar a estrutura de qualquer coisa livremente, desde seres vivos até objetos inanimados. LoL pode trocar pessoas ou objetos de lugar com um teletransporte, o que inclui ele próprio. Pode levitar e mover objetos de qualquer tamanho, tipo uma telecinese. Pode fatiar pessoas e objetos e, em seguida, remodelar seus corpos para criar formas únicas, como uma quimera, além de ser capaz até mesmo de trocar as mentes das pessoas de corpo. Ou melhor ainda, ele pode simplesmente tirar o coração de seu inimigo e enfiá-lo no bolso. Por que não, né? Mas não para por aí, pois o usuário também pode criar eletricidade e imbuí-la em suas armas, tornando seus ataques ainda mais devastadores, podendo até gerar um escudo transparente para se proteger. Com o despertar da Ope Ope no Mi, LoL deixa de ter a única fraqueza dessa fruta, que era a dependência de usar seus poderes somente dentro de uma área delimitada. Agora, o usuário pode criar rooms menores que podem ser jogadas ou revestidas diretamente em objetos ou seres vivos, assim como ele fez com a Big Mom, aplicando uma regra que cancelava todos os sons que ela fazia. Mas a técnica mais destrutiva do LoL é a Puncture While, em que ele se posiciona acima de um alvo e o perfura com sua espada, que se estende continuamente para baixo até o ponto de causar uma enorme cratera no chão. E de brinde ele ainda libera uma poderosa onda de choque que destrói tudo em seu caminho. E por fim, a Ope Ope no Mi ainda pode curar qualquer tipo de doença e até pode conceder imortalidade a outra pessoa, embora realizar esse feito custe a vida do próprio usuário. 2. Gura Gura no Mi. Considerada como a mais forte entre as paramécias, a Gura Gura no Mi é outra fruta entre as mais poderosas ofensivamente. Não é à toa que seu antigo usuário, Barba Branca, era considerado o homem mais forte do mundo, e o atual usuário é o Barba Negra, que também é um dos mais poderosos personagens da atualidade. A Gura Gura no Mi quase afundou Marineford inteira com um tsunami tão grande que precisou o Aokid agir o mais rápido possível e congelar a onda gigantesca. Mas tudo isso foi em vão, porque assim que o Barba Negra colocou as mãos nessa fruta, ele foi capaz de derrubar Marineford de vez. Essa fruta basicamente dá ao usuário a capacidade de criar vibrações e tremores poderosos, e vimos isso sendo usado para criar terremotos, maremotos, tsunamis, enfim. Se você quer destruição, essa é a fruta que você estava procurando. Com ela, Barba Branca podia literalmente quebrar o ar com um soco, enviando ondas de choque tão devastadoras que enviava milhares de fuzileiros navais pelos ares. E não vamos esquecer em como ele podia agarrar e puxar o próprio ar ao seu redor como se fosse um pedaço de pano, distorcendo o próprio espaço no processo. Com esse poder, ele chegou a inclinar toda a ilha de Marineford e o mar à sua volta. Com a Gura Gura no Mi, o Barba Branca até mesmo já superou facilmente o Kozuki Oden no seu auge. Talvez vocês não se lembrem, mas o próprio ex-almirante da frota Sengoku já disse que o Barba Negra tinha em suas mãos o poder de destruir o mundo. E se o próprio Buda colocou a Gura Gura no Mi alto no ranking dele, não vai ser eu que vou colocar numa posição baixa, né? É por isso que o Barba Negra estava de olho nessa fruta, chegando ao ponto de traçar todo um plano mirabolante para conseguir roubá-la do corpo morto do Barba Branca. Quando Teach colocou as mãos nessa Akuma no Mi, ele se tornou um Yonkou em um piscar de olhos. Depois ele dizimou os piratas do Barba Branca remanescente durante a Guerra da Vingança, derrotou Ochoko, um ex-membro dos infames Piratas Rocks, e lutou e superou Law com sua Akuma no Mi despertada. Menções honrosas.
Aqui eu vou citar algumas frutas que não entraram na lista, mas que poderiam facilmente estar bem acima aqui no ranking. Mas infelizmente não temos quase nenhuma informação sobre elas. A Akuma no Mi dos Gorosei, que são baseadas nos yokais do folclore japonês. A fruta de Imusama, que deve ser inspirada em alguma outra entidade das lendas japonesas, sendo ainda mais poderosa que as dos 5 anciões. E, por fim, mais recentemente no mangá, tivemos novas informações sobre a Toshi Toshi no Mi da Bonnie, que agora sabemos que concede a ela a capacidade de se transformar em qualquer futuro que o usuário possa imaginar. Um exemplo disso foi Bonnie usando sua distorção do futuro para usar os mesmos poderes que ela imaginava que o Nika possuía. Homenagens feitas, bora pro top 1. 1. Hito Hito no Mi, modelo Nika. Pensa numa fruta que até o governo mundial tem medo e que passaram 800 anos tentando localizá-la, além de terem classificado ela como uma paramécia e mudarem o seu nome de propósito só para apagar as suas informações verdadeiras da história. Com as habilidades quebradas dessa fruta, Luffy foi capaz de derrotar praticamente todos os inimigos que entraram em seu caminho, desde os Chichibukais até os poderosos Yonkous. Mesmo antes de despertar sua fruta, Luffy já era extremamente poderoso usando seus Gears, sendo que o Gear 4 foi sua forma mais poderosa por muito tempo e permitiu que ele derrotasse inimigos perigosos como Doflamingo e Katakuri. Devido ao seu corpo de borracha, Luffy sempre foi muito resistente, permitindo que ele suportasse e ricocheteasse quase todo tipo de ataque, desde balas de canhão até ataques feitos com a massa de ferro da Alvida. Além, é claro, de ser completamente imune a ataques elétricos, como os realizados pelo Deus Enel. Essa fruta é uma das mais versáteis da série, possibilitando que Luffy possa esticar qualquer parte do seu corpo, até mesmo seus ossos ou qualquer outra coisa. Deus tá vendo no que você pensou aí, viu? E foi durante a sua luta contra o Kaido que o Chapéu de Palha despertou o verdadeiro poder de sua Akuma no Mi. Ativando os tambores da libertação, a fruta do Luffy passou por um despertar, onde agora ele podia se transformar no Deus do Sol, Nika, aprimorando ainda mais suas propriedades de borracha e ganhando poderes limitados apenas pela sua imaginação. Luffy também passou a se recuperar de danos em poucos segundos e teve um aumento significativo em todas as suas estatísticas gerais. Agora ele era capaz de fazer coisas absurdas, como se transformar em um gigante maior que o Kaido em sua forma dragão, conceder características de borracha ao ambiente ao seu redor, passar essas características cartunescas para o inimigo e até segurar coisas como raios nas mãos. Na prática, Luffy se tornou quase como um personagem de desenho animado, podendo fazer praticamente o que ele quiser, desde que estejam nos limites de seus poderes de elasticidade. Galera, quem diria que uma simples fruta da borracha acabaria se tornando a mais forte de toda a história do anime? Mas e aí, você concorda com essa lista? Discorda? Não tem problema. Deixa aí nos comentários o que você mudaria e bora chegar em uma conclusão de como seria uma lista definitiva. E por hoje é isso, nerds. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!